Bom, pessoal, como ninguém apareceu, até aqui pelo menos, se aparecer alguém, a gente faz aí a conversa. Eu vou deixar aqui com vocês algumas dúvidas que eu vou poder tirar de vocês conforme vocês forem lendo o material e, ao mesmo tempo, acessando essa aula, para poder entender melhor o que vai cair na nossa avaliação. Bom, nossa avaliação tem três temas importantes. Primeiro, a introdução ao que é a sociologia como ciência. Como é que o campo de análise da sociologia surgiu? Como é que a sociologia surgiu como área de conhecimento? Né? Esse é o nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto é os clássicos, os autores que deram base, deram embasamento para a sociologia como campo de conhecimento. São os três autores mais importantes na construção do método sociológico. Claro que esses autores são do século XIX, início do século XX, muita coisa mudou de lá para cá, mas ao mesmo tempo são os autores que inspiraram ou deram os pontos, os pilares fundamentais para a formação, para o desenvolvimento dos campos de conhecimento da sociologia que a gente tem hoje. Então é muito comum você ter hoje análises sociológicas que têm como princípios metodológicos esses clássicos, não de forma pura, mas como referência teórica, por isso que é importante conhecê-los. E por fim a gente vai fazer uma discussão sobre a sociologia, analisando a sociedade de consumo, que é a sociedade atual. Tema que a gente vai desdobrar um pouco mais no nosso segundo semestre, com estudos de caso, que envolvem a comunicação, que envolvem a discussão sobre a comunicação, que é algo muito importante. Né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte: o que a sociologia tem como campo de conhecimento, como é que ela surge como campo de conhecimento? Bom, a primeira coisa é que a sociologia é fruto de uma crise. Toda ciência é, de certa forma, fruto de uma crise. O campo de conhecimento cresce quando você tem uma problemática que toma conta da sociedade humana em determinado momento histórico, em determinada sociedade historicamente. Vamos pensar a sociedade europeia, no final do século XVIII, início do século XIX, quando a Revolução Industrial se consolida, e essa Revolução Industrial vai gerar uma sociedade urbana, uma produção industrial maquinofatureira em larga escala, e essa concentração urbana, essa concentração da cidade, essa formação dos núcleos urbanos, geram por si uma série de conflitos. Esses conflitos vão desde a violência, como a gente a conhece, homicídio, infanticídio, suicídio, alcoolismo, a depredação do patrimônio público e a violência por si só constituída nas próprias relações de trabalho e produção. Então, são temáticas. Fora isso, a gente tem, aproveitando o momento que a gente está atravessando, algumas epidemias, doenças que antes eram restritas a determinadas regiões, ou raramente se propagavam para a sociedade como um todo. A cidade é um núcleo de propagação de doenças, de vírus, de bactérias. Se você for pensar, a concentração urbana no início da Revolução Industrial, sem uma estrutura de saneamento urbano, com esgoto exposto a céu aberto, com as pessoas trabalhando e vivendo em condições insalubres, essas pessoas estão expostas ao contato com uma série de germes, de bactérias, de vírus. E conforme você tinha o desenvolvimento do comércio, a circulação de bens e produtos, serviços, essas pessoas entravam em contato entre si. E esses vírus e essas bactérias se propagavam, atingiam cada vez mais um número maior de pessoas, em todos os seus ambientes. E você tem uma propagação, primeiro, desse vírus nas classes populares, na Revolução Industrial, os trabalhadores adoecendo, um grande número de pessoas morrendo, e depois atingia as elites urbanas, as camadas mais abastadas. Porque essa proximidade física, essa definição de bairros, de guetos, espaços urbanos bem definidos, que as cidades planejadas, que as cidades planejadas foram depois separando os grupos econômicos de maior riqueza e os grupos econômicos de menor condição, de pior condição, classe alta, classe média, classe baixa. Você tem hoje muito bem definido nos espaços urbanos, de moradias restritas a determinados ambientes. Então, o contato entre esses elementos urbanos, de classes diferentes, fica mais restrito. Durante a Revolução Industrial, esses contatos ficavam mais intensos. Então, você tinha uma grande quantidade de pessoas expostas umas às outras. Aí você tem esses vírus, essas epidemias, atingindo um grupo maior de pessoas. Eu se preocupava também isso porque elas ficavam doentes. Né? Aí o saneamento urbano se transformou num problema também a ser resolvido.
E a sociologia trabalha com esses conflitos que a cidade gera. O alcoolismo, eu vou pegar a Eric Hobsbawm. Hobsbawm estuda o alcoolismo do século, tem uma série de obras, né? Na era das revoluções, na era do capital. Ele fala sobre o alcoolismo que se propagou entre os trabalhadores e assustava muito, tanto patrões como empregados. Os trabalhadores ficavam preocupados porque o alcoolismo atingia números cada vez maiores de pessoas, e os patrões também porque aquilo bloqueava a produção. Ele criava um problema no processo produtivo nas relações de trabalho. Sindicatos, associações foram criadas, entidades foram criadas para tentar resolver isso. E fora os outros conflitos, né? O número de homicídios crescendo, suicídio, prostituição. O que isso significa? Que sociedade é essa em crise? Diferente, nunca vista antes, uma concentração urbana cada vez maior, com uma dinâmica de funcionamento diferente. Então você vai criar aí um campo de conhecimento vasto para a sociologia inicialmente, que é o fato social. Tanto é que o primeiro clássico do Durkheim estuda exatamente isso, né? O fato social. O fato social como objeto de estudo. Os primeiros pensadores da sociologia estão preocupados com isso, entender esse fato social. O que esse fato social é? Esses acontecimentos. O que a sociedade produz de bom e ruim? Como é que a gente entende a dinâmica de funcionamento dessa sociedade? A gente não pode esquecer que esses pensadores, ingleses e franceses, vou pegar os franceses principalmente, pegarmos Comte, depois pegarmos Rousseau, mas pegarmos Adam Smith também, antes do século XVIII, o Smith também está disposto a entender a sociedade na sua dinâmica econômica, mas também tentando resolver essas questões da produção, da vida social. Comte, que é pré-clássico, né? Ele é assim como Saint-Simon, Comte está preocupado com essa dinâmica social, mas entendendo a sociedade como um organismo. Ele considera a sociedade como um corpo que gera fenômenos, gera fatos. E esse corpo, ele precisa ser entendido, né, suas partes, suas funções. É nisso que o Durkheim, que é o primeiro clássico que a gente está vendo, se inspira. Né? O Durkheim está disposto a entender esse fato social. Ele quer entender o fato social, o comportamento em si, o comportamento empírico, o comportamento objetivo, o que acontece, né? O fenômeno que nós observamos. Não a intenção, a gente confunde muito hoje isso, né? O fato com a intenção. O fato e a intenção são duas coisas bem diferentes. O fato é aquilo que eu observo, aquilo que eu posso mensurar. O fato social é o comportamento em si, aquilo que pode ser visto, tá? Então existe o fato. E existe a intenção, que é uma coisa subjetiva da qual Comte e Durkheim não estão preocupados com isso. Porque eles consideram que a intenção, a subjetividade, não é possível de ser medida, de ser avaliada, não é possível de ser mensurada, não é possível de ser transformada em algo palpável. Tá claro? A subjetividade, para Durkheim, ela é desprezada como ponto de análise. O comportamento individual também. Então a gente pensa assim, as emoções, os sentidos. Quando Durkheim fala de valor moral, por exemplo, ele chega a tocar muito sobre isso, o que é um valor moral. O valor moral é o grau de coesão sobre determinados fenômenos. O grau de coesão é uma coisa muito objetiva. Como é que a sociedade reage enquanto comportamento a certas questões? É claro? Esse grau de comportamento, esse grau de reação da sociedade, esse grau de intensidade da sociedade, é o grau necessário para que você possa entender que o fenômeno ocorre com uma determinada proporção. Então, assim, a moral está em torno da reação social como um fenômeno observável. Então, eu posso entender a densidade moral, eu posso entender o valor moral pelo comportamento gerado, tá? Pela intensidade do comportamento. Isso sim é fundamental entender. Né? Essa densidade do comportamento é candidata, objetivamente, a forma de compreender o que é a moral. Então, a moral que para nós passa por uma questão de valor subjetivo, né? Ela só é objetivada para o Durkheim é quando você observa a coesão em torno desse valor. Tá claro? Que a gente, às vezes, não compreende na tese de Durkheim. O Durkheim está preocupado com o fato, com o fenômeno. Por isso que ele entende, dentro do fato do fenômeno, que ele chama de fenômeno de coesão, fenômeno de coação.
existe uma unidade em torno do comportamento, existe um comportamento coeso, em que a sociedade se une para executá-lo. A sociedade está disposta a uma ação conjunta em torno desse fenômeno. E esse mesmo fenômeno, quanto mais coeso, mais coação ele promove. Quer dizer, quanto mais pessoas praticam o comportamento, mais forçam outras a praticarem. Isso é uma questão física, né? Então, para Durkheim, o fato social é isso. O fato é um fenômeno coletivo, não individual, com um grau de adesão significativo de pessoas. Né? Então, tem um volume em torno do fenômeno e um grau de reação significativo. É um fato que gera outros fatos. Veja, isso em torno do comportamento em si, da objetividade do fenômeno, tá claro? Então, por isso que o fato social é importante para Durkheim. E por isso que Durkheim está de olho na estrutura social, na máquina e seus dispositivos de funcionamento, na máquina social e os seus dispositivos de funcionamento. Como é que as engrenagens principais dessa máquina geram as engrenagens menores, as engrenagens maiores, sustentam o funcionamento da máquina, geram as engrenagens menores, e como que elas coagem o funcionamento dessas engrenagens. Então, para Durkheim, uma sociedade como a nossa, que é muito complexa, né, que é uma sociedade ampla, com alto grau de divisão das funções sociais, então são muitas engrenagens em conjunto, e uma se relacionando com a outra o tempo todo, essas engrenagens provocam um movimento constante do funcionamento social. E cabe ao sociólogo entender quais fenômenos são mais importantes, são mais determinantes do que outros fenômenos, está claro? Então, para ele, é vital entender essa cadeia de relações sociais. Por isso que o fato social é importante para ele. Por isso que, para ele, existe uma coação e coesão em torno dos mesmos fenômenos, ou dos fatos que a sociedade produz. Então, a sociedade reage em conjunto, promove ações em conjunto nessas engrenagens que funcionam ao mesmo tempo dentro do organismo social. Esse corpo complexo, cheio de órgãos, funcionando e gerando a produção da vida social constante. Então, isso, por isso que o Durkheim é muito importante. Está claro? Isso para ele é fundamental entender. Já se você pegar Marx está não querendo observar o fato social em si, mas ele quer discutir as relações que produzem os fatos. Os fatos e a condição, né? Condição material. Então, o Marx está voltado às relações sociais, às relações de produção da vida material, as relações sociais que produzem a condição que nós vivemos, a nossa existência. Por isso que Marx tem parte considerável de sua abordagem sustentada na economia, na análise econômica. Ele quer entender o funcionamento econômico da sociedade. Porque ele considera que esse funcionamento econômico, nas relações de produção da vida material, de como os homens se organizam para produzir a sua existência, a sua vida, é que gera uma condição vital da vida humana, da existência humana. E, em torno disso, os seres humanos, as pessoas, vão desenvolvendo as suas relações nas demais outras condições. Então, quer dizer, a minha vida, enquanto ser humano, tem que ser entendida pelas relações que produzem minha existência. A minha vida material está subordinada a essas relações. Então, essas relações são determinantes daquilo que eu sou. Se eu quero entender o porquê que as condições sociais são essas e os fatos que ocorrem são esses, eu tenho que entender não o fato em si, mas as relações que produzem os fatos. Se Durkheim está observando o fato, Marx está observando as relações que produzem os fatos. As relações de produção da vida material. Por isso a economia. E para ele, essa relação de produção, historicamente, ao longo da história, né? Por isso o materialismo histórico dialético, essas relações elas se transformam ao longo da história. A produção da vida material humana nunca foi organizada da mesma forma para Marx. Ela tem outras formas de produção. E essas outras formas de produção dessas relações, né, que geram a nossa existência, no caso da sociedade que nós vivemos, ela é uma relação burguesa, é uma relação capitalista de produção da vida material. O capital, né, é o elemento vital para a produção da vida, e o capitalismo é a concentração, a acumulação constante desse capital na condição financeira, monetária ou material. Então, por isso que a nossa sociedade, ao produzir qualquer condição mínima que seja da nossa sobrevivência, ela permite essa concentração de riqueza, tá claro? Essa acumulação de capital. E a questão da mercadoria, que é importante para o Marx, né? Entender a mercadoria para entender como é que tudo o que nós precisamos para mantermos a nossa condição humana, a nossa sobrevivência humana, vem da transformação de nossas necessidades em mercadoria. Então, tudo é mercadoria. Então, a mercadoria, ela gera a possibilidade de aquisição das coisas que eu necessito. Da roupa, da comida,
o óculos, de tudo que eu preciso, a minha vida, os serviços que eu preciso. Eu preciso comprar em forma de mercadoria. E aí eu vou precisar de um valor, que é a medida, né, do dinheiro, que pode comprar as coisas que eu preciso. E como é que eu posso ter dinheiro para comprar as coisas que eu preciso? Eu preciso ter um salário. Se eu for proletário, eu sou livre para escolher o que eu quiser comprar, mas eu não tenho como fugir da condição de ter que trabalhar para isso, de ter que ter um salário que pague as minhas necessidades materiais, as minhas necessidades de bens e serviços. Logo, eu tenho que, para viver nesta sociedade, que vender o meu trabalho. É por isso que nós estamos, para Marx, nós temos que entender essa relação que produz a vida e que cria condições da nossa vida, mas que é fruto das relações de produção. Por isso, as relações de produção da vida material é seu objeto de estudo. Por isso, a burguesia, a classe burguesa, que detém os meios de produção, concentra o capital, concentra a riqueza, conforme nós vamos comprando as nossas necessidades, vamos comprando a nossa necessidade de manutenção da vida material. Porque a nossa necessidade de condição da vida material está transformada em mercadoria. E estando transformada em mercadoria, a busca da sobrevivência, a todo momento, quando eu preciso adquirir qualquer coisa que eu precise, eu estou gerando acumulação porque eu compro mercadoria. Mercadoria visa lucro. O valor da mercadoria está acrescentado nela o valor do lucro, da riqueza. Então, se eu vou comprar um óculos, o óculos eu compro por um valor maior do que ele custou para ser produzido. Mais-valia. E essa mais-valia concentra capital, concentra riqueza na mão de quem detém os meios de produção. Não da classe trabalhadora, porque a trabalhadora que compra a mercadoria é o trabalhador que precisa do salário, e o salário do trabalhador não é medido para que o trabalhador tenha lucro. O trabalhador precisa do salário porque ele não tem como viver se ele tiver o salário. Então ele tem que vender o seu trabalho. E quem é que compra o trabalho do operário? Quem precisa das qualificações que ele tem. Se ele não tem qualificações ou poucas qualificações, ou o que ele sabe fazer, grande parte das pessoas sabem fazer, o custo da mão de obra dele é pequeno. Então o salário dele é determinado pelo mercado, está claro? Pelo mercado de trabalho. Se eu tenho muita gente habilitada a fazer um trabalho, um serviço, e eu preciso de alguém para aquele serviço, eu vou pagar pouco. Lei de oferta e procura. Contudo, também, se, objetivamente, esse trabalhador tem pouca qualificação, com custo muito baixo de produção da sua existência, ele vai ganhar pouco, vai viver pouco, vai comer pouco, vai ter uma vida pobre. Só que, mesmo com esse salário, eu vou pagar para ele pouco, e esse salário vai ser o que ele vai ter para poder comprar o que ele precisa. Então, qual é o limite da vida dele? O limite do que ele pode comprar. Então, o que para Marx, o que a burguesia está vendendo? A vida das pessoas em forma de mercadoria. Ela supre as necessidades das pessoas na condição de mercadoria. Weber, que é o nosso terceiro teórico, Weber já está disposto a entender relações, mas ele quer entender as ações, os comportamentos fundados nos sentidos que as pessoas dão a esses comportamentos, que nem sempre são racionais. Se fossem racionais, a gente pudesse racionalizar o comportamento, se todo mundo fosse agir de forma racional, o Weber estaria concordando com o Durkheim e concordando também com Marx. Claro, optando por uma corrente ou outra, mas enfim, o que é racionalidade? Que às vezes inspira o nosso movimento. Quando eu penso nas coisas, faço uma análise bastante objetiva do que eu preciso, estipulo etapas a serem cumpridas, cumpro essas etapas e chego onde eu quero. Então, eu tenho que comprar uma roupa por causa do frio, e eu tenho que ir a uma loja comprar essa roupa e eu tenho R$ 100 para comprar essa roupa. Eu dou o meu orçamento, racionalmente, eu quero gastar R$ 100 para comprar essa roupa. E eu faço um levantamento de onde tem a roupa que eu quero comprar, que atende aos meus interesses, busco o preço menor, associando qualidade e preço, vou até a loja e compro a roupa. Sempre tendo como critério de compra da roupa a racionalidade, porque eu preciso. Estou em comprar roupa porque eu preciso, eu não tenho roupa para o frio, para o inverno. Não é porque mudou a moda, porque disseram que a minha blusa é muito feia. Não, a pessoa está precisando de uma blusa porque ela não tem outra para usar. Racionalmente, eu preciso de forma objetiva para ver. Então, isso é racional, lógico, afins. Objetivamente, para fazer uma coisa objetiva. Então, a objetividade do comportamento era fácil entender. Por que as pessoas compram roupa? Porque as pessoas sentem frio. Nós poderíamos analisar aqui o que aumenta a venda de roupas, de blusas.
tá? Inverno, o frio. O Weber vai dizer, tudo bem, se nós tivéssemos uma análise racional, lógica, afins, corretíssimo. Né? Toda vez que chega o inverno, as pessoas vão às lojas, compram blusas para poder se aquecer. Né? Lógica bastante objetiva. Se não houvesse inverno, as pessoas não comprariam blusas. E quem tem blusa, questão importante, é o pessoal de publicidade, quem tem blusa não vai comprar blusa no inverno, porque não precisa. Objetivamente, olha para o seu guarda-roupa e pensa, pô, eu tenho 2, 3 blusas, dá para passar o inverno tranquilamente. Nenhuma delas está furada, rasgada, aquece bem, não vou comprar. Isso é uma ação objetiva, racional. Mas o Weber vai dizer, quem disse que as pessoas agem assim? De repente, as pessoas são, né, uma coisa chamada vaidade. As pessoas, às vezes, estão abaladas emocionalmente, né, perderam um relacionamento, ou as pessoas querem estar na moda, porque acabaram de ver na televisão que a moda agora é a blusa tal. Você abre o guarda-roupa e vê aquela blusa lá. Eu preciso estar na moda. Ou acabou de ir no elevador com a blusa que você tem, e uma pessoa falou assim, nossa, eu lembro dessa blusa, você tem ela desde o ano passado. A pessoa se sente ofendida. Descobriram que eu tenho essa blusa desde o ano passado. Não dá para ficar com a blusa assim. Enfim, aí a pessoa vai lá e compra a blusa. E o que é mais interessante, a blusa que ela quer comprar, que está na moda, que é novidade e tal, custa R$ 300. E ela só tem R$ 100 no bolso. Mas a loja parcela em 3 vezes sem juros. E ela sai de lá com a blusa que ela não precisa objetivamente, para atender a sua vaidade e as pressões sociais, né, por estética, e sai de lá com a dívida para os próximos 2 meses. Alguém pode dizer assim, pô, objetivamente, ela não precisava comprar a blusa. Mas o desejo dela comprar a blusa não tem nada de objetivo. Tem de valor estético, tá? Tem de valor de vaidade. Tá claro? Às vezes valor afetivo. Tá? Se ela, de repente, está uma mulher ou um rapaz estão paquerando alguém, e a pessoa que está paquerando fala assim, nossa, eu gosto tanto de um homem com a blusa tal, uma mulher com a blusa tal. Ele falou, para conquistar a pessoa que eu amo, eu tenho que ir lá comprar aquela blusa que ela vai começar a gostar de mim. Posso até não gostar da blusa, mas enfim, a pessoa que eu gosto vai. Então, Weber fala, olha, a economia é importante para entender os fenômenos sociais, o fato social fala muito da sociedade, fala, mas o que fala mesmo, o que é a sociedade, é o sentido que as pessoas dão ao comportamento, o modelo. As pessoas se inspiram para agir. O que leva as pessoas a praticarem comportamento? O que inspira as pessoas a agirem? O que levam elas a praticar um determinado comportamento, uma ação? Isso conta. Para o Weber, isso tem que ser estudado. Isso tem que ser pensado. A gente não pode abandonar esse tipo de perspectiva de pensamento do Weber. Está claro? E uma última questão, que está na nossa prova. Claro, por isso que o Weber estuda as relações sociais fundadas em modelo. Tem aqueles 4 modelos ideais: é o racional, lógico, afins, lógico em relação a valores, o emocional, né? A gente faz muita coisa pela emoção, pelo sentimento, e a tradição, né? A gente às vezes se comporta da mesma forma constantemente porque sempre fez. Temendo mudar, pratica a mesma ação. Então, esses modelos são muito entrelaçados, mas são modelos. Por isso a gente tem que entender os fatos sociais por Weber, fundado nesses modelos. E por fim, no nosso quarto ponto da nossa prova, para encerrar essa conversa da qual vocês não vieram para a aula, mas fica aqui a gravação e a gente deixa aí o link para vocês acessarem. Aqui nós temos uma sociedade de consumo contemporânea que está fundada objetivamente no acesso aos bens materiais como uma identificação da existência social. O ser humano, o homem, está vivendo hoje, a sociedade humana, a ritualização do consumo. Nós vivemos uma sociedade onde o ato de consumir ganhou o significado de função social. Antes o consumo era suprir necessidades, buscar atender interesses da pessoa sobre as coisas. Hoje as coisas identificam as pessoas. Dão sentido ao que elas são, à existência que elas são, e o fator que leva elas, inclusive, a serem incorporadas no grupo em que elas estão. Existe toda uma cultura e um culto ao objeto e ao consumo. Então a sociedade de consumo, que é um objeto que a gente vai estudar um pouco mais ainda no próximo semestre, é uma sociedade que ela tem boa parte dos bens que ela vende, daquilo que está no mercado, não são bens básicos, fundamentais, vitais para a nossa existência. O arroz, o feijão, o óleo, a carne, a roupa para, né, nos aquecer, já que falamos disso hoje, o automóvel para nos locomover,
a escola para nos qualificar, as coisas na sua função objetiva que estão aí no mercado, a gente consome isso, claro. Não são mais a objetividade, o fator determinante do porquê que elas existem. Hoje é preciso vender a mesma coisa 2, 3 vezes para a mesma pessoa. Hoje é preciso criar venda de coisas que são chamadas de sensação. Né? Os produtos hoje no mercado, eles têm uma coisa que é muito interessante, né? Eles têm um princípio de dignidade, um conceito. A gente compra alguns produtos para se identificar com determinados comportamentos e ser visto como uma pessoa que tem certas práticas e certos valores. Como eu sei que ele é uma pessoa moderna, olha as coisas que ele consome. Como eu sei que ele é uma pessoa antenada, uma pessoa conservadora. Como é que eu sei que ele é clássico quando eu vejo as coisas que ele consome? Aquilo que antes era da pessoa para as coisas, agora é das coisas para as pessoas. Então você tem o ritual do consumo. E uma sociedade que desenvolveu toda uma inteligência para isso. Então o consumo virou algo que ritualizado, tem toda uma inteligência produzindo o consumo, dando a ele um sentido, um formato, um valor, que ele chama de ambientação para o consumo. Você constrói um ambiente para as pessoas consumirem, tudo pensado, elaborado, mexendo com as sensações das pessoas. O pessoal da publicidade conhece isso. Hoje está muito isso, semiótica, por exemplo, a identificação com a luz, a combinação de cores, formato das letras dos slogans, os ambientes lugares, como estão dispostas as coisas, como é que eu crio uma noção de que o mundo é um mundo de bens a serem consumidos. E eu mesmo, o ser humano, incorpora, como diz Baudrillard, essa lógica do objeto. Né? A gente passa a identificar o produto como algo que a gente deseja, inclusive, de se transformar no objeto, ser consumido como as coisas são consumidas. Tá claro? Grande abraço. E aí vocês podem pegar esse vídeo e tirarem suas dúvidas, ficar aqui disponível. Já que vocês não apareceram, eu apareci. Para quem não quer perder a viagem, está feita a nossa conversa. E até a próxima, meus caros. Se cuidem, tá bom? E a gente volta a conversar.